No início dos anos 2000, os professores negros não representavam 1% nas universidades públicas. O levantamento foi feito em uma pesquisa pioneira de José Jorge de Carvalho, autor da proposta de cotas para negros e índios na Universidade de Brasília. Uma década depois, pouca coisa mudou. Isso, apesar de 54% da população ser formada por negros e pardos. Eu pensava que para você ser professor, seja universitário, secundarista ou até elementar, você teria que ter competência, estudar e ter competência. Eu nunca naquele momento pensei que eu teria as barreiras, tudo isso aí que hoje a gente vê que realmente existe. Com 40 anos de profissão, Humberto está na PUC-Rio há 30. Ele acredita que os professores negros precisam conquistar mais espaço nas universidades. Nós negros também temos que nos impor pelo conhecimento, pela força de vontade. Sem isso a gente não vai chegar. Tá? Então, se eu pudesse dar uma sugestão para meus amigos, meus colegas, para os negros em geral, é que não se deixe abater, que continuem seguindo, estudando, porque se não forem eles, serão os filhos e os netos que vão conseguir isso. Levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostra que dos 383 mil professores de instituições públicas e privadas do país, pouco mais de 5 mil se declaram negros, o que representa apenas 1,34%. Depois das políticas de cotas, eu acho que as universidades foram obrigadas a se confrontar com essa realidade, a pensar nessa questão, tanto no sentido do acesso quanto no campo da permanência. Na última década, cresceu muito o número de jovens negros que chegam às universidades. Em 2004, havia 16% de alunos pretos ou pardos. Em 2014, o número pulou para 47%, uma melhora considerável. Mas se fizermos uma comparação, a discrepância ainda salta aos olhos. No mesmo período, o acesso de estudantes brancos às universidades pulou de 47% para 71%, de acordo com o IBGE. Não é coincidência. No ano passado, a Universidade Federal de Juiz de Fora lançou uma campanha que viralizou na internet. As peças faziam uma pergunta simples: quantos professores negros você tem? A ideia era chamar a atenção para o problema, que também foi trazido à discussão na PUC-Rio pelo coletivo Nuvem Negra. Para essa pesquisadora, a melhor maneira de combater o embranquecimento da universidade é fazer com que o negro conheça sua própria história. O processo é esse, né? Conhecer a nossa história. A partir da nossa história, aí a gente vai romper com essas estruturas, a gente vai problematizar os lugares onde a gente se encontra, toda a informação que é dada para nós. O conhecimento e a valorização da história e da cultura negra são garantidos por uma lei de 2003. Ela torna obrigatório o ensino de história e da cultura africana nas escolas de ensino fundamental e médio. Mas, na prática, a lei ainda é pouco difundida. Quando os alunos percebem, têm esse reconhecimento, conhecem a lei e têm reconhecimento dessa ausência, e aí pressionar o corpo de docentes, pressionar os departamentos, exigir que é preciso ter, que a lei está lá, é preciso cumprir porque está descumprindo a lei. Então, a partir desse movimento que vem de baixo, não adianta a gente esperar que a universidade vai transformar, não. Somos nós que somos os transformadores. Dentro das universidades, os núcleos de estudo afro-brasileiros são importantes pontos de reflexão. O INEAB tem um papel fundamental, eu considero o INEAB intelectuais orgânicos, intelectuais coletivos, e que vai dar à população, aos estudantes, né, afro-brasileiro, o suporte, o apoio necessário para que eles possam enriquecer cada vez mais o conhecimento acadêmico e nós tenhamos, né, produção de conhecimento que dê conta da problemática do negro no Brasil. Os alunos se organizando, como os alunos se fazendo presentes e também se mostrando como seres pensantes, seres que reconhecem seu fenótipo, que valorizam isso, né, que valorizam a diferença, a inclusão. Isso, sem dúvida nenhuma, vai fazendo com que os alunos que vão chegando tenham muito menos dificuldades em permanecer, em se sentir realmente empoderados, em ocupar outros espaços da universidade. Então, isso é fundamental. Especialista em Direito Constitucional e pesquisadora da área de Direitos Humanos, esta professora afirma que não se pode fugir do caráter social e político quando se fala em representatividade dos negros. Não dá para fingir que você não ocupa esse lugar, né? E eu não faria isso, como muitos fazem, né? Quando chegam a ocupar lugares que não são lugares tradicionalmente ocupados por negros, começam, né, a usar um discurso de meritocracia, de neutralidade, de cegueira à cor, como se eles não, né, estivessem ali
muitas das vezes ocupando um papel político a partir de uma política pública e passam a não ocupar esse lugar.